Olá pessoal, então hoje eu queria compartilhar esse vídeo, trazendo uma reflexão a partir de uma sincronicidade, como é de costume, eu gosto de observar, porque eu sinto que a sincronicidade é uma linguagem, do universo. Quando eu falo do universo, da linguagem da consciência espiritual, divina, que para mim permeia tudo, e se manifesta através de símbolos, através de eventos, coincidentes que levam para um significado mais profundo, para uma reflexão. Então é isso que eu me proponho com esse vídeo, fazer uma reflexão a partir de uma sincronicidade e que se conecta com temas muito atuais e muito importantes. Então eu vou começar primeiro descrevendo todos os detalhes das sincronicidades, porque os detalhes eles acrescentam profundidade e abrangência também na reflexão. Então eu vou começar por aí. Então hoje, dia 11 de outubro de 2023, no dia de ontem, um primo meu, chamado Alexandre Ferreira, compartilhou no Instagram uma foto, eu vou mostrar, enquanto eu descrevo essa foto, enfim, o que nós comentamos, eu vou colocar o print aqui, mas já queria só mostrar inicialmente aqui. Essa é a foto, e agora eu vou colocar o print aí, enquanto eu leio. Então, ele tirou essa foto na cidade de Ávila, na Espanha. E o comentário dele na foto foi o seguinte: o dragão estava no ar, em homenagem ao meu irmão de tantas travessias espirituais, Gustavo Amorim. Então, ele me citou nesse post, e eu então fiz o seguinte comentário. Olha aí, seu Zulu. Zulu é apelido de adolescência desse meu primo. Foto massa demais, com direito a castelo medieval e Fire Rainbow. Onde é? Abração, meu irmão. Eu não tinha visto onde ele tinha tirado a foto, e ele faz o comentário logo em seguida. Foi em Ávila, Espanha, cidade templária, seu Salu. Salu, meu apelido de adolescência. Beato Salu. Por que será, né? Bom, então vamos lá. E aí eu respondo a ele o seguinte. Interessante que o dragão nuvem tenha dado o ar da graça em uma cidade templária, senhor Zulu. Você foi ou pretende ir a Toledo? Lá existiu uma escola filosófica dos templários originais no século XII. Teria sido também em Toledo que teria surgido uma das mais importantes fontes para a literatura do Santo Graal, mais especificamente o Parsifal, de Wolfgang von Eschenbach, onde os templários são os guardiões da relíquia sagrada. E sugestivamente, na obra do poeta alemão, é revelado ao herói Parsifal, pelo eremita templário Trevisan, que ele mesmo era um dragão. Então, este foi o comentário, e daqui pode surgir várias reflexões, Eu vou continuar falando sobre as sincronicidades, mas antes só abrir um parêntese para falar de um livro que eu tenho citado ultimamente também, que eu tenho estudado por conta também do meu caminho, da minha busca das sincronicidades, que é o livro escrito pelo professor Roberto Brum, chamado O Colégio Arcano e Filosófico dos Templários em Toledo. Então esse é um livro de pesquisa histórica profunda, que mostra assim, o grupo original dos Templários. Então, falando aí do grupo de 9 cavaleiros originalmente, existem versões diferentes, mas cerca de 9 cavaleiros originais que fundaram essa ordem tão profunda, e que evoca tantos significados, tão misteriosa também, os Templários, no século XII. E esses 9 cavaleiros, eles tinham uma intenção, um objetivo que não era ser guardiões militares dos peregrinos que iam para Jerusalém, e nem tinham a intenção de combater os muçulmanos que ocupavam Jerusalém naquela época. A intenção deles e o objetivo deles era um estudo filosófico profundo, era a busca da sabedoria. Então é disso que trata esse livro, e o professor Alberto vem, através de uma pesquisa muito detalhada, profunda, cuidadosa, ao longo de anos, ele vem revelando esses aspectos mais profundos sobre os Cavaleiros Templários. E só uma curiosidade para a gente continuar aqui, em Toledo, na época, era uma cidade bem cosmopolita e uma fonte também de sabedoria, onde se reuniam tradições espirituais islâmicas, judaicas, cristãs, entre outras, onde os conhecimentos eles eram compartilhados, enfim, com o objetivo de buscar essa sabedoria profunda. E essa sabedoria tem a ver com algo que existe em todas as tradições espirituais, essas grandes religiões. Todas elas têm o que é chamado o seu braço mais filosófico ou místico, sendo a Cabala dentro da tradição judaica, o sufismo dentro da tradição islâmica e a gnose dentro do cristianismo. E o que elas têm em comum? O que há de comum entre essas filosofias religiosas, chamaremos assim, é
a busca da centelha divina dentro do homem. Então o ser humano tem Deus dentro dele, Deus não é uma entidade fora. Deus está em tudo, mas também dentro do ser humano. E a busca filosófica, essa demanda do Santo Graal, vou usar esse termo, seria exatamente o ser humano buscar dentro de si, através de processos que podem ser chamados de mistérios ou iniciáticos, ou de autoconhecimento, de transformação interior, revelar essa essência divina, que é a sua alma, para retornar à consciência da unidade. A unidade também é um tema presente em todas essas filosofias, essas tradições. Tudo está conectado nessa grande consciência que nós chamamos de Deus, ou Uno, ou o inefável, porque é algo tão profundo e tão além da nossa percepção que não tem realmente como descrever. Mas existem atributos que caracterizam essa busca dessa centelha espiritual divina. Atributos como amor, compaixão, sabedoria, benevolência, enfim, todas as virtudes que você puder pensar são características dessa centelha. Então a busca do homem é por desvelar, retirar, digamos assim, os véus de ignorância da sua consciência, que vem através da cultura, através do próprio processo da alma encarnar numa realidade dimensional mais limitada, enfim, os condicionamentos característicos mesmo de uma dimensão física, retirar esses véus de ignorância para revelar a sua essência divina. Então, basicamente, essa é a essência dessas tradições filosóficas, religiosas e espirituais. E os templários podem ser talvez um exemplo paradigmático dessa busca dessa unidade e também a percepção e a compreensão de que essa sabedoria está presente em todas as tradições e principalmente dentro de cada ser humano. Independente de tradição, independente de onde ele esteja no globo, isso é característica inata do ser humano. A centelha divina dentro dele. Então, se você ataca um outro ser humano, de qualquer forma que for, de alguma maneira você está atacando essa essência também. Você está indo contra o próprio princípio da religião, que é buscar essa religação com o divino e com o sagrado. E nessas tradições, quando você busca essa unidade, conforme você mergulha em si mesmo e ao mesmo tempo ascende a essa consciência de plenitude, que é essa unidade, esse é o objetivo, as descrições são de que há cada vez mais compreensão dessa unidade em tudo, ou seja, unidade minha com outros seres humanos, unidade do ser humano com a natureza, porque Deus, o Criador, está em tudo, essa unidade benevolente permeia tudo, e também com essa plenitude espiritual, com tudo, simplesmente. Então, essa busca ela é muito profunda, e ela realmente, digamos assim, é o que leva o ser humano a manifestar também na Terra os mesmos atributos que são da própria divindade. Então, guerras como essa não fazem nenhum sentido do ponto de vista mais profundo dessas filosofias, dessas religiões. Então, os templários talvez tenham tido insights a respeito dessa unidade, dessa profundidade do ser humano, e a sua guerra, a sua luta era interna, exatamente a luta contra a ignorância, contra esses véus de inconsciência que encobrem essa essência espiritual. E à medida que essa luta interna vai acontecendo, e o inimigo interno vai sendo vencido, nessa dualidade que nós acabamos desenvolvendo enquanto estamos nesse plano físico, com todas as suas complexidades e características, à medida que esses véus vão sendo retirados através dessa busca sincera de coração, nós percebemos que a harmonia, paz, compaixão, esses atributos, eles fazem parte dessa busca e precisam também ser refletidos na sociedade como um todo. Então essa era a busca desses cavaleiros monges, como diria o poeta Fernando Pessoa, que também tinha uma conexão profunda com os templários. Então abri esse parênteses aqui, mas eu queria continuar aqui com as sincronicidades e depois voltar para essa reflexão novamente. Então, voltando, quem compartilhou essa foto com esses símbolos, o dragão e, enfim, em cima de uma cidade templária, foi o meu primo Alexandre Ferreira. E eu compartilhei algum tempo atrás, e também no Facebook, já em 2017, uma outra sincronicidade interessante relacionada com esse primo. E eu queria compartilhar aqui porque se conecta com esse tema também. Então vamos lá. Então já compartilhei em outros momentos, mas como sempre,
a cada novo momento, né, novas facetas vão se revelando. Então por isso que eu queria compartilhar de novo esse texto aqui, né, e as compreensões que ele traz, né, o aprofundamento disso. Então esse foi um post que eu fiz no Facebook em 2017, 23 de julho de 2017, e diz o seguinte: acho fascinantes as conexões atemporais que podem dar um sentido maior a fatos aparentemente não relacionados. Vejam este texto que escrevi em 2003, no mesmo lugar onde estou agora. Eu estava na fazenda, né, da minha avó materna, né, no interior de Minas, na cidade, ou no município de Espera Feliz. Então eu vou ler agora o que eu escrevi na época, em 2003, que eu estava escrevendo sobre minhas experiências. Então vamos lá. No final de novembro de 2003, pouco depois do sonho com a sauna enterrada, o local de purificação onde encontrei o símbolo de Hecate, tive outro sonho, desta vez ainda mais lúcido, em que estava consciente de estar sonhando. Então, só um parênteses nesse trecho, eu estou me referindo a um sonho anterior, né, que simbolicamente representava uma purificação que eu vivenciava no interior da terra, num lugar específico daquela fazenda, né, e quando eu tive aquele sonho e eu fui até lá fisicamente, né, para ver o que existia naquele lugar, né, que é próximo à fazenda da minha avó, eu encontrei no pé de uma árvore, né, um caldeirão e um punhal, que são símbolos, né, também, entre outras, da deusa Hecate, né, que surgiu depois nas minhas experiências como uma iniciadora, uma guia que leva nesses processos de purificação e de volta para casa, para essa consciência da unidade. Presente também na tradição neoplatônica, ela era uma grande inspiradora, né, dos teurgistas, que existiram aí por volta do século 2, 3 depois de Cristo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E nesse livro do Alberto, ele fala exatamente que um dos focos de estudo da tradição templária era os estudos neoplatônicos. Então tem uma relação total, né, com essa deusa também, por conta dessa afinidade. Então eu só queria abrir esse parênteses e depois eu continuo. Então eu tinha tido um sonho de purificação ali, e quando eu fui lá, na fazenda, fisicamente, eu encontrei esse símbolo de Hecate. E depois eu tive esse sonho que eu estou narrando agora. E no sonho eu estava exatamente vindo deste local, né, onde eu encontrei esse símbolo de Hecate, e que no sonho anterior eu estava embaixo da terra numa sauna, ou seja, um símbolo de purificação. Então são importantes esses detalhes, e agora eu continuo aqui. Naquele sonho, eu estava juntamente com meu primo, Alexandre Ferreira, caminhando desde o lugar onde se encontra o local de purificação até a casa da fazenda. Ao entrar na casa, vi minha avó, também a Idalina, que era minha madrinha e que trabalhava a vida inteira na fazenda, e a minha tia Mara. Quando me viu, a Idalina me deu um abraço. Era tudo muito real. Escutei minha avó comentando com a minha tia. Tá vendo, Mara? O Gustavo está trilhando um caminho onde consegue resolver suas questões. Minha tia estava cabisbaixa e um pouco triste. Comentei com ela. Tia Mara, o fato de você estar aqui revela que você tem contato com o plano espiritual, mas quando está em vigília, não se lembra dessas experiências. A avó e a Idalina estão vivas e te dão suporte. Em seguida, perguntei à minha avó onde estava o meu avô, e ela respondeu que ele estava trabalhando em outro lugar. Eu estava tão lúcido naquela realidade onírica que me dirigi ao meu primo e sugeri a ele que procurássemos algo naquela realidade que funcionasse como uma âncora de consciência, um lembrete para quando estivéssemos em vigília na realidade física. Procurando pelo ambiente, o que se plasmou foi um nome escrito na parede da cozinha. E o nome era Arnaldo ou então Armando, não me lembro exatamente. Então eu disse a ele que guardasse aquele nome para que pudéssemos ter a comprovação daquela experiência. Agora, um outro fato curioso, enquanto eu escrevi exatamente essa parte do texto, o Alexandre, que é o primo do sonho, e a Ana Paula, sua namorada, chegaram aqui na fazenda. Deixei minha tarefa de escritor e fui recebê-los. Acredito que essa âncora de consciência ainda vai se desdobrar em outros acontecimentos. Então esse aqui é um trecho, né? E agora, continuando esse post de 2017, eu estava falando de 2003. Depois eu vou fazer mais comentários aqui que é importante. Então terminou essa citação e agora eu continuo, né, o texto falando. E agora, 13 anos depois, estou na mesma fazenda, lendo um livro sobre os templários e encontro o seguinte trecho. Esse era um livro que falava sobre Portugal como nação templária, né? Depois eu vou pegar a referência desse livro, mas o trecho que foi importante, que eu estava lendo já em 2017, quando eu falei sobre isso, foi o seguinte, entre aspas. Mas os cronistas portugueses, que remontam ao menos 5 séculos, dão mais crédito ao prior Arnaldo.
Eles citam-no como um dos principais fundadores dos Cavaleiros Templários em Portugal, bem como um dos templários originais em Jerusalém. Arnaldo da Rocha, que era um cavaleiro templário, foi um dos primeiros 9 originadores dessa ilustre ordem do Templo em Jerusalém, escreveu o historiador Alexandre Ferreira em 1735. E aí eu continuo. Será que aquela âncora de consciência, o nome Arnaldo, que se desdobraria em outros acontecimentos, como testemunhado por meu primo Alexandre Ferreira no sonho, se relaciona com esses fatos a respeito dos templários, afirmado pelo cronista português Alexandre Ferreira? No mínimo curioso. Então essa foi, né, a sincronicidade. Então esse primo Alexandre Ferreira, que agora está numa cidade templária, tira foto de uma nuvem que parece um dragão, me envia, né, e naquele sonho lúcido ele me acompanhava, e havia aquela reflexão, e era um sonho lúcido mesmo, assim, eu estava totalmente consciente naquela realidade, tanto que eu pedi para a gente ver alguma âncora de consciência que ia se desdobrar em algum significado na realidade física. E aí se plasmou esse nome Arnaldo. E depois, anos depois, em 2017, quando eu estava na mesma fazenda, lendo, na verdade, esse livro sobre os Templários, eu leio esse trecho. Então Alexandre Ferreira era um historiador português que também pesquisava a origem da ordem templária, como ela se associou a Portugal, e dentro desse grupo original de 9 cavaleiros, existiam 1 ou 2 portugueses que também foram para o Oriente Médio, entre eles esse prior Arnaldo da Rocha. Então, olha que coisa fantástica essas sincronicidades, né, se conectando. Então aqui, né, já cabe mais reflexões. Então, na minha forma de compreender, e os templários também acreditavam nisso, e outras tradições também, né, nossa alma ela reencarna, né, e vive várias experiências. E hoje, né, através das mensagens de Cryon, por exemplo, ele também vem confirmar, pelo menos para nós, né, que a nossa alma continua reencarnando num planeta com um propósito sagrado. Então, é muito provável que muitos de nós tivemos experiências, né, em contextos anteriores onde nós tínhamos essa busca profunda, né, por autoconhecimento, essa busca da centelha divina em nós. E continuamos nessa busca em outras existências. Então, né, isso pode não ser um fato, mas ele aponta para essa possibilidade. Só que o mais importante aqui não é essa relação com algum personagem histórico, né, que existiu lá atrás. Não tem a ver com a questão da personalidade, mas muito mais o que essa personalidade humana fazia e se ela tinha uma consciência mais profunda de quem ela é no nível essencial, né, da questão do autoconhecimento. E é isso que me chama a atenção e é isso que é o mais importante para mim. Então, agora, unindo esses símbolos, né, o dragão numa cidade templária. Como é que o dragão se associa aqui com os templários? Então, eu já comentei, né, em outras experiências também sobre, enfim, experiências minhas que associaram o dragão com os templários a partir de uma visão também e várias sincronicidades que aconteceram depois. Mas, pegando somente a história conhecida a respeito dos templários, principalmente a do Wolfram von Eschenbach, né, o Parsifal, onde os templários são colocados literalmente como guardiões do Graal. Nesse livro, que eu só li esse ano, na verdade eu já tinha uma referência dele do passado, a partir de pesquisas na internet, mas esse ano eu resolvi ler esse livro e aprofundar, e curiosamente eu descobri que, como eu comentei anteriormente, que o herói Parsifal, né, que é o herói do Santo Graal na obra do Eschenbach, ele, em 2 trechos do livro, principalmente nesse encontro com esse ermitão, nesse eremita chamado Trevisan, que também era um cavaleiro templário, que se recolheu, né, para a busca do autoconhecimento, no silêncio, né, o Trevisan revela que ele era um dragão. E é claro que isso pode ter vários significados, mas esse dragão ele tem um simbolismo que, para mim, a partir da perspectiva que Cryon traz hoje, representa, né, um paradigma de consciência, de uma consciência mais evoluída, né, e que representa também nobreza espiritual. Essas coisas estão juntas, né, e é um paradigma de consciência que Cryon chama de paradigma do dragão, que é quando o ser humano tem consciência da sua natureza divina, sua natureza espiritual, e entre esses atributos, né, da natureza espiritual, vem a consciência de co-criador ou de criador. Nós somos agentes da criação também, no sentido de que nós podemos criar, né, uma sociedade, uma realidade planetária, né, que digamos assim, que expressa os atributos, né, mais profundos do ser humano, os atributos divinos do ser humano em todas as suas instituições. Então Cryon diz, né, que nós estamos num momento de transição onde esse paradigma do dragão começa a se manifestar e começa a nos impulsionar, né, para essa transformação.
E voltando à visão dos templários, isso seria o que os templários chamavam de a Nova Jerusalém. Então, dentro da tradição templária, existe também, né, uma, digamos assim, uma camada visionária que fala de um futuro, né, onde existiria o Império do Espírito Santo, ou a Nova Jerusalém, né, que seria uma terra que manifesta esses atributos mais elevados, onde já não existem guerras. Então, é isso que nós buscamos, né? Isso que é o ideal templário, né? E dessas tradições espirituais que estão presentes tanto no islamismo, né? Através dessa vertente sufi, também no judaísmo, através da vertente cabalista, quanto no cristianismo, através dessa vertente gnóstica, de que o ser humano é uma expressão da divindade. A nossa alma tem atributos divinos. Nós só precisamos empreender essa jornada para retirar as camadas de ignorância de nós mesmos, através do processo de autoconhecimento, de transformação, para que nós possamos ser agentes, né, dessa nova consciência, dessa consciência divina aqui no planeta. Bom, então agora só finalizando, né, trazendo também informações de Cryon a respeito do Oriente Médio, né, onde acontece esse conflito hoje, né, tão horrível, né, que mostra o pior da natureza humana. Né, Cryon, quando nós fomos inclusive a Israel, né, nas mensagens que ele trouxe, né, Cryon fala que o Oriente Médio é como se fosse o nó kármico da humanidade. Né, e ali, né, quando forem resolvidas as tensões que ali existem, é como se isso fosse liberar toda a humanidade, né, dessas dinâmicas, né, tão antigas e tão horríveis dessa natureza humana ignorante e inconsciente. Então ali é um ponto nevrálgico do planeta. Né? Então, ao mesmo tempo, Cryon diz que nesse momento de transição, né, onde, digamos assim, a humanidade de forma geral, coletiva, já escolheu um processo de evolução, de ascensão e de mudança de consciência para literalmente manifestar esses símbolos, né, de harmonia, de plenitude, de abundância, de igualdade no sentido de direitos iguais para todos prosperarem, né, que tem como símbolos a Nova Jerusalém ou a Camelot, enfim, a Nova Terra. É necessário essa transformação dessa velha consciência, né, e que isso já está em processo, mas que nesse processo, que é demorado, não acontece de uma hora para outra, nós estamos falando de eras, né, de natureza humana em uma baixa consciência, nesse processo, essa velha consciência vai resistir, né, vai espernear e gritar, é como Cryon se refere a isso, e vai tentar puxar as coisas para o paradigma antigo, e é o que nós estamos vendo agora acontecer. Então é muito importante, nesse momento, né, não entrar em sintonia com essas tentativas de trazer a consciência para esse paradigma de polarização, de separatividade, de guerra, né, que acontece em vários níveis. Né? Chega a manifestar de forma horrível, fisicamente, como a gente está vendo, mas também acontece internamente, e é o que a gente vê hoje, por exemplo, nas redes sociais, nas discussões a respeito desse conflito. Né? Qualquer coisa que surge hoje é compartilhado mundialmente, né, por conta também da internet, que é parte, para mim, desse processo também de mudança da consciência humana, onde nós compartilhamos quase como uma mente coletiva, né? E nesse processo, cada indivíduo vai externar aquilo que tem dentro de si. E muitas vezes essa guerra está muito claramente expressa ali nas palavras, né, nos lados que se toma, na forma agressiva, como se dirige a um ou outro. Então isso só revela essa ignorância que é o que nós precisamos transmutar. Então o momento ele é delicado, mas ao mesmo tempo é um momento de oportunidade, né, e a busca da unidade, a busca de uma compreensão mais profunda de quem nós somos, de que nós somos uma família, que nós fazemos parte literalmente de uma humanidade que está unificada. Existe um campo que nos conecta a todos, né, e uma alma que é uma alma compartilhada. Nós somos indivíduos, mas nós somos permeados pela alma do mundo. Aliás, um dos atributos de Hecate, dentro da tradição neoplatônica que os templários buscavam estudar, é a de ser a alma do mundo, ou seja, a alma que permeia todas as coisas e todos nós compartilhamos dessa alma que está conectada por sua vez, né, no de onde tudo emana. Então nós somos uma grande família. Esse é o paradigma da nova humanidade. Né? Precisamos compreender isso, cada um com um papel único dentro, né, desse cosmos, mas ao mesmo tempo com a consciência de que cada um é uma peça importante, né, e tratarmos com respeito, né, com compaixão, é fundamental, com benevolência é fundamental para manifestarmos essa nova terra e eliminarmos, digamos assim, essa velha consciência. Não é através das guerras, não é através dessa guerra interna e também de ideologias e religiões, né, que mantém esse discurso de ódio, de separatividade,
nós vamos conseguir, mas é como essas filosofias, né, preconizam. É fazendo um mergulho interior, né, retirando as camadas de ignorância, as vicissitudes, para que as vicissitudes se transformem em virtudes. E aí sim nós vamos conseguir desenvolver uma consciência mais compassiva, que é o que vai nos permitir finalizar todo esse caos, né, que nesse momento vem à tona para tentar se manter. Mas são os estertores, vou usar essa palavra, da velha energia, ainda tentando se manter. Né? Agora é respirar profundamente e continuar em frente no trabalho de autoconhecimento, consciente disso e consciente de que nós temos, né, um poder divino capaz de iluminar a escuridão, através das nossas ações, através das nossas orações também, das nossas intenções puras, para que haja paz. Bom, então é isso que eu queria compartilhar, né? Então, essa reflexão aí que surge a partir do dragão como paradigma de consciência iluminado, onde a consciência afeta a realidade de uma maneira profunda, é um paradigma de magia nesse sentido, não como soluções fáceis para as coisas, mas que a consciência humana, ela realmente pode afetar a realidade de uma forma profunda. Esse é o princípio de magia, né, que eu acredito, a partir da conexão do humano com a sua essência, a busca dessa integração, dessa harmonização. Então, para finalizar, eu queria fazer esse convite, né, para que cada um de nós, como indivíduos, mantenhamos essa consciência, né, do orai e vigiai, ou vigiai e orai, que é observar o que acontece ao nosso redor e não cairmos nessa tentação de entrar na dinâmica da guerra, né, essa guerra fora, uns contra os outros, mas a guerra tem que ser dentro. Onde dentro de mim, né, esse ódio surge? Onde dentro de mim os preconceitos surgem? Onde dentro de mim existem, né, tendências à separatividade e não à unificação harmoniosa com respeito, né, pelas diferenças. Né? É aí que a guerra verdadeira acontece e onde estão as verdadeiras soluções. Né? E hoje nós estamos num momento propício, né, para essa busca. Né? E isso, eu não tenho dúvidas que a gente está num momento de transição onde forças cósmicas, forças espirituais também nos apoiam, por mais que a realidade, né, aparente, externa, possa nos mostrar coisas diferentes. Né? Quem busca se aprofundar, descobre, né, e começa a perceber que tem coisas muito mais belas, horizontes muito mais profundos, né, e harmônicos, né, que podem se manifestar e se tornar nossa realidade. Então essa é a reflexão que eu queria fazer com vocês, né, e agradecer o Alexandre pelo compartilhar e, como ele disse, né, esse companheiro, parceiro de jornada espiritual, todos nós, né, sobre a Terra, somos parceiros dessa jornada espiritual, né, em busca dessa nova Terra, desse novo planeta. E é isso que eu queria compartilhar. Obrigado, pessoal. E continuamos juntos, né, nesse caminho. Né? Com certeza a luz vai irradiar e o sol dessa nova Terra vai brilhar cada vez mais, dissipando essa escuridão. Fui. Até. Tamo junto.